Diz assim o texto: Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês não são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhes é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Gente, quando eu li esse texto, eu achei muito forte. E olha que a gente está aqui dentro de um diálogo contínuo, né? O diálogo que começou a partir do versículo 31, quando ele pregou domingo passado. Jesus, ele passa, vamos dizer de certa forma, a ensinar os discípulos que creram na mensagem dele. Havia os judeus que não haviam crido e havia esse grupo específico que creram nele. E aí Jesus fala: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Né? Se vocês permanecerem Aí ele fala sobre a verdade que liberta. E é interessante porque ele fala que, o fato de nós sermos discípulos, como foi enfatizado no domingo passado, não é pelo fato de simplesmente a gente ouvir os ensinamentos, mas porque a gente permanece nos ensinamentos. A verdade que nos liberta não é somente quando nós escutamos a verdade, mas é quando nós permanecemos nessa verdade. Então a gente vê que Jesus ele vai e ele fala que ele próprio é a verdade. Ele vem muito específico dentro desse 31 ao 36, ele falando sobre essa verdade, que foi falado no culto, né, domingo passado. Ele fala sobre essa verdade, ele fala que ele próprio é a verdade, uma verdade que liberta o ser humano da escravidão do pecado. E a gente viu isso, sobre o que é o pecado, a consequência do pecado, e Jesus veio para nos libertar, veio para libertar o seu povo da escravidão do pecado. E aqui, continuando o diálogo, no versículo 37 ele fala: Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade de que ouvi de Deus. Então a gente vê que Jesus ele começa a discipular, começa a ensinar, mas a partir da verdade que ele vai expondo, essa verdade vai confrontando aquilo que eles acreditam. Primeiramente, Jesus afirma que eles de fato são descendentes de Abraão. Né? A gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vê que a partir de Abraão foi feita a promessa. Então, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, né, a gente vê aí toda essa história, a gente vê que a descendência deles é que se torna, consequentemente, uma nação, o povo de Israel. Mas quando a gente vai estudar desde o princípio, né, a promessa, quando Deus faz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eis que farei tu de pai de uma grande nação, não se limitava somente ao povo de Israel, mas era algo profético a respeito do gentio, de que os gentios, aqueles que creem pela fé, como isso vai ser muito explícito em Romanos, esses que creem, eles também vão fazer parte da descendência de Abraão. É algo que é cumprido em Cristo. Essa promessa ela se cumpre em Cristo. E Abraão é interessante porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Abraão creu
e isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão, ele foi um cara totalmente, teve suas dificuldades, teve seus erros, mas ele foi um cara que viveu uma vida de obediência a Deus. Ele viveu uma vida de obediência, de temor, apesar dos erros, mas a gente vê que, no entanto, ele está escrito no livro dos heróis da fé em Hebreus. Então Abraão, ele é uma referência muito forte para o povo judeu, para a religião cristã. Ele é um cara que foi escolhido por Deus ali, né, onde se deu ali a nação de Israel, mas a gente viu que Deus fez essa promessa para que, através de Cristo, todos nós fôssemos parte dessa família, por meio da fé. E Jesus, ele passa a trabalhar aqui de uma maneira bem forte a possibilidade de existirem filhos de Deus e filhos do diabo. E isso foi o que me deixou muito forte. Jesus, ele fala que ele é a verdade e, consequentemente, ele vai falar o oposto sobre o diabo, que é o pai da mentira. Ele é a verdade e o diabo é a própria mentira. Ele grita mentira, ele é o pai da mentira. Jesus é a vida e ele vai falar que o diabo, desde o princípio, foi homicida. Ele foi esse cara, né, que a gente vai ver mais à frente quem ele é, né, o que ele fez. Então, esse é o caráter, né, do diabo. E ele vai finalizando isso para o povo de Israel. Eles são sim descendentes de Abraão, mas Jesus está querendo mostrar para ele que não se trata apenas de uma descendência sanguínea. Entendeu? Tipo assim, nós somos filhos de Abraão porque corre em nosso sangue essa descendência. Mas é algo mais além, tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com o caráter. É como se eles professassem uma coisa, mas na prática eles fossem outra. Então aqui a gente vai ver nesse primeiro ponto, aqui dentro do versículo 37 ao 40, Jesus, ele vai abordar aqui uma verdadeira filiação. E essa filiação, ou seja, ser filho de Deus, implica uma correta imitação. Por quê? Porque se eu digo que eu sou filho de Deus, se eu digo que sou cristão, se eu digo que sirvo a Deus, né? Por que minha vida ela não é coerente com essa afirmação? Porque aquilo que eu falo não é coerente com o que eu digo. Não é coerente com aquilo que Deus diz, na verdade, né? Se eu digo que sou filho de Deus, por que eu não ajo como filho de Deus? E Jesus é filho de Deus, e a gente vê que Jesus, aquilo que ele fez, como vai dizer aqui nos próximos versículos, tudo aquilo que Jesus fez era a vontade de Deus. Tudo aquilo que Jesus fez expressava quem era o Pai. Tudo aquilo que Jesus fazia apontava para Deus, né? Ele como filho de Deus, a sua vida, a sua mensagem, a sua pregação, quem ele era, apontava para Deus, ou seja, apontava a paternidade maior, que era do próprio Deus. E era isso que Jesus estava querendo falar. Vocês são filhos de Abraão, mas Jesus vai apontar, mas vocês de fato têm um outro pai. Vocês têm um outro pai. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Vocês praticariam as mesmas coisas. Lá em Romanos 9, 7 e 8 diz assim: só porque são descendentes de Abraão, não significa que são. Isso Jesus falando para o povo lá de Roma, né? Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois a Escritura diz: Isaque é meu filho, de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Isso ele falando para o judeu. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. E esses filhos da promessa são aqueles que creem na mensagem do Evangelho, que creem em Jesus. Então a gente faz parte dessa família. Nós somos filhos da promessa, porque a gente não tem um sangue israelense, né, vamos dizer assim, como eles aqui. Então ele vai apontar que não é necessariamente você ser filho no sentido físico, sanguíneo, mas algo que vai muito mais além, algo espiritual, algo que é gerado pela fé. Então não é necessariamente aqueles que são filhos, que dizem ser filhos de Abraão, necessariamente não são. Mas ele fala que apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. E esses filhos da promessa são aqueles que creram na mensagem do Evangelho, como Abraão creu. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, é entender que a salvação ela é por meio da fé.
ela é por meio da fé, do sacrifício de Jesus, como a gente viu na sola Somente a Fé. A gente entendeu isso no culto Somente a Fé, que não é pelas obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos pela fé do sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Filho de Abraão não é o judeu que é exteriormente, que vem da linhagem, né? Que vem dessa linhagem. Mas, por exemplo, os judeus ele tinham algo que apontava que era algo pactual da época, que era a circuncisão. Então, todo o que era circuncidado, né, eles era como se faziam parte daquele povo, faziam parte daquele pacto ali que Deus estabeleceu a Abraão. Inclusive, Abraão, ele circuncidou seu próprio filho. Mas no Novo Testamento, a gente vai ver que quem faz parte dessa promessa não é aquele que tem a circuncisão em si, no corpo físico, mas aquele que tem a circuncisão no coração. No coração, onde esse coração de pedra, ele vamos dizer assim, transformado em coração de carne. Não tem a ver com algo estereótipo, acho que é assim que fala, né? Não tem a ver com o exterior, mas tem a ver com o interior. Ou seja, o que evidencia não é aquilo que eu faço no meu corpo físico, entendeu? Eu posso, uma das coisas que mais gerou conflito dentro da igreja, no princípio, era porque a galera cria em Jesus, eles viviam o evangelho, mas os judeus queriam que eles fizessem a circuncisão, cumprissem a lei. E tudo isso foi cumprido em Jesus. Então a gente vê que o verdadeiro circunciso é aquele que tem a circuncisão operada no coração pelo Espírito Santo de Deus. E aí lá em Romanos 2, 28 e 29 diz assim: portanto, eu pergunto quem é judeu de fato e circuncidado de verdade. É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado no corpo, só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem um coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de ser humano, mas vem do próprio Deus. Então essa é a verdadeira circuncisão. Temos o coração transformado, um coração voltado para Jesus, um coração que é transformado não por aquilo que nós fazemos, mas pela obra do Espírito Santo dentro de nós. Então é o Espírito Santo que transforma o nosso coração. E sobre essa filiação que Jesus vai estar trazendo aqui, sobre ser filho de Abraão, né? Jesus ele enfatiza que eles realmente são, mas ele mostra que a prática deles não demonstra isso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. E lá em 1 João 3:1 diz assim, a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. E isso é muito forte, porque ele vai falar que quem é filho do diabo é aquele que pratica a injustiça. E Jesus ele vai mostrar aqui que apenas ter o sangue de Abraão correndo nas veias não é o que define que eles são de fato filhos de Abraão. E isso é muito forte para eles, porque eles são realmente dessa linhagem e eles estão sendo confrontados aqui. Entendeu? Está sendo confrontado com isso. Mas sim o seguir o exemplo de Abraão, a prática das mesmas obras de Abraão. E era algo que isso não estava acontecendo. Porque eles não estavam crendo na mensagem de Jesus. A descendência de Abraão, ela estava aqui procurando matar Jesus. Aquele cuja Abraão previu sobre a vida dele. Abraão ele fez uma promessa messiânica. Quando ali em Gênesis a gente vai ver que houve uma promessa messiânica para Abraão, de que a partir da linhagem dele viria o Messias. Claro que naquele contexto eles não tinham essa noção, mas quando a gente vai estudar, a gente vê que tinha essa promessa, mas os judeus, a qual a Bíblia fala que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus para pegar a mensagem para os judeus, mas eles não receberam, mas todo aquele quanto receberem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a gente vê que houve essa rejeição do povo judeu a Jesus. Eles rejeitaram a pessoa de Jesus e rejeitaram a sua mensagem, ao ponto de querer matar Jesus, de querer apedrejar, porque eles não criam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Os judeus eles estavam enganados acerca de sua filiação aqui. Eles julgavam ser quem não eram de fato. Onde o fator importante não era ter o sangue de Abraão correndo nas veias, mas ter a fé que Abraão tinha habitando dentro do seu coração. E aí tem um texto já de Gênesis 26:5 que diz, né? Pois Abraão me obedeceu
e cumpriu minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Essa foi a atitude de Abraão diante do chamado de Deus para ele. Ele cumpria, ele obedecia a Deus, ele amava a Deus, ele obedecia os seus mandamentos, ele obedecia os seus ensinamentos, ele obedecia as suas leis. Era algo que não estava acontecendo aqui com o povo judeu. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui, gente, é que as nossas obras testificam quem é o nosso Pai. Porque a gente vive hoje, por exemplo, no nosso contexto, todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Entendeu? Mas, biblicamente, o que Jesus está querendo mostrar é assim, se você realmente é filho de Deus, não é simplesmente o falar que vai comprovar isso. São as evidências, a prática das suas obras. Aquilo que você faz é o que vai evidenciar se você é de fato ou não filho de Deus. Nossas obras testificam quem é o nosso Pai. E aí vem a pergunta, quem tem sido o nosso Pai? Será que de fato tem sido Deus? Fica essa pergunta. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos mostrar quem é o nosso Pai por meio do nosso estilo de vida. É aquilo que Mateus fala lá no Sermão do Monte a respeito da luz do mundo. Ele fala sobre a prática das boas obras para que, através das boas obras, a galera, o pessoal, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, será que a nossa vida tem testificado de fato quem é o nosso Pai? Será que aquilo que eu faço tem mostrado de fato que eu sirvo a Deus? Será que nossas conversas no WhatsApp, será que o que a gente faz, a forma como nós se comportamos no secreto, a forma como nós nos comportamos quando estamos a sós com o celular, a forma como nós se portamos quando acessamos a internet, a forma como nós se portamos quando estamos na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, a forma como nós agimos. Será que a forma como nós nos portamos, nós se comportamos, será que isso evidencia de fato quem tem sido nosso Pai? Se nós somos criados para a glória de Deus, nós devemos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E será que nós temos feito isso de fato? Será que a gente tem feito isso de fato? Será que nós temos revelado quem realmente é nosso Pai? Será que a nossa vida ela realmente é coerente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós acreditamos, né? Como tem sido a nossa forma de tratar as pessoas? Será que nós temos amado de fato como Jesus tem nos ensinado? Ou será que a gente tem feito alguma decepção? Ou será que nós temos praticado algumas obras de injustiça? Sabe? Será que a gente tem olhado ali, sabe, aquele site, aquela conversa no WhatsApp com aquela pessoa? Como é que tem sido isso? Será que... Porque ninguém está olhando, mas Deus está vendo. E eu acho que isso aqui pesa mais. Porque quando ninguém está olhando, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Para mim isso é um peso muito grande. De você estar ali diante de algo e você não ter esse temor. Diante dos homens a gente pode sim passar o pano, a gente pode enganar. Mas quando a gente entende que tem um Deus que nós chamamos de Pai, que nós acreditamos que é o nosso Pai, Ele está nos olhando ali, será que isso gera temor no nosso coração para nós tomarmos cuidado diante daquilo que nós olhamos, diante daquilo que nós fazemos? E aí fica aquela pergunta, quem é o nosso Pai, né? A quem temos servido? A verdade ou a mentira? Isso foi o que Jesus falou, se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês mostrariam isso através, não somente falando, mas através da sua vida, da prática. Através das mesmas obras de Abraão. Obras de fé, obediência, de amor, de entrega, de obedecer os mandamentos de Deus. São as obras que revelam quem é o nosso Pai. Não é o nosso discurso. Não é o nosso discurso de falar que eu sou filho de Deus. Eu estou na igreja. Não é esse discurso que vai de fato falar com que afirma que nós somos filhos. Porque o meu discurso pode ser um e a prática pode ser outra. É uma responsabilidade nossa diante da mensagem que nós ouvimos. Porque nós ouvimos o Evangelho todo domingo no culto, no diáspora. A gente crê
que Jesus morreu por nós acreditamos nessa mensagem e por fé nós abraçamos essa mensagem. Por fé nós vivemos essa mensagem. Então a gente tem que perseverar nessa mensagem, gente. A gente tem que testificar que nós servimos a Deus através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, através das obras, porque nós fomos salvos pela graça, mas para a prática das boas obras. Então, eu acredito que isso muda a forma como a gente olha as pessoas que estão ao nosso redor. O mundo que muda a nossa cosmovisão de vida, não é, na verdade? Muda. A quem nós temos servido, ou quem tem sido nosso Pai de verdade? Será que nós temos vivido uma vida de mentira? Será que nós temos vivido uma vida de mentira, né? E um outro ponto aqui, do verso 41 a 43, ele vai dizer assim. Cadê o 41? Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós somos filhos ilegítimos. Temos um pai, que é Deus. E Jesus disse: se Deus de fato fosse o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreenderam a minha linguagem. É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. E Jesus falou: se vocês de fato são filhos de Deus, certamente vocês me amariam. Ou seja, se nós dizemos, se nós cremos, né, como ele está falando aqui para esse povo, que somos filhos de Deus, a nossa resposta a isso é que nós amaríamos Jesus. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que amam a Jesus. Porque a gente entende que Jesus é o próprio Deus. Então, nós temos que amar Jesus, temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E é interessante porque a gente vive num mundo hoje que a gente até estudou diáspora, né? Que tudo praticamente tem se tornado um ídolo pra gente. E ídolo, ele tem muito a ver com amor, com paixões, né? Ou seja, é uma devoção, uma entrega nossa em amor para aquilo que é um Deus falso para nossas vidas. E aí, quem nós temos amado de fato? A Deus? Ou será que nós temos amado ídolos? Nós temos amado coisas? Nós temos amado deuses falsos com um Deus no nosso coração? Será que nós temos substituído o verdadeiro Deus pelo ídolo? Né? E tudo isso é uma questão de amor. É a questão de não é simplesmente o fato de... um exemplo, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado você ser bem financeiramente. Mas quando o dinheiro se torna um ídolo, ou seja, o nosso amor muda. Nós deixamos de... Quando colocamos dinheiro acima de tudo... Eu estou dando exemplo de dinheiro, mas eu falo como um todo. Seja trabalho, seja celular, seja família. Quando a gente coloca o nosso amor, que era para ser devotado diretamente para Deus, e colocamos diante desse ídolo, a gente troca o amor que é para ser dado a Deus, e o nosso amor vai diretamente para aquele ídolo, né? E Jesus argumenta que se de fato eles fossem filhos de Deus, eles o amariam. Eles haveriam de amá-lo, porque Jesus veio da parte de Deus. Eles teriam entendido quem é Jesus. Jesus, ele fala: eu vim de Deus, eu vim da parte de Deus, eu fui enviado por ele, eu vim para fazer a obra dele. Mas eles não criam, eles não amavam Jesus, porque eles mostravam isso através de sua conduta, que eles amavam a Jesus, ao ponto de querer matá-lo. E por causa da filiação, eles teriam uma incapacidade de compreender essa linguagem, ou seja, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava querendo transmitir. Primeiro, Jesus estava se igualando como Deus aqui. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Porque eu vim da parte dele. E essa mensagem estava sendo totalmente incompreensível na cabeça deles. Porque para eles era algo totalmente sem lógica. Jesus se firmar como Deus. Jesus se identificar, dar essa identidade como Deus, né? O pecado ele cegou tanto os olhos daquela galera e endureceu tanto o coração daqueles homens que eles se tornaram incapazes de aceitar a palavra de Jesus. E ao invés de eles se entregarem e amarem a Jesus, eles querem matá-lo. Eles querem fazer o oposto.
Eles querem fazer aquilo que não é da vontade de Deus, mas do pai deles, que é homicida desde o princípio. A gente vê que o critério aqui explícito nesse versículo é o amor de Jesus. Sabendo com absoluta certeza que ele próprio veio de Deus e foi enviado por ele, Jesus pode somente concluir que se os judeus não recebem e não amam, e tu se alegremente, né? Se eles não recebem a Jesus, não recebem a sua mensagem alegremente, isso deve de fato de que eles mesmos não conheceram o Pai. E Jesus enfatiza isso várias vezes. Tipo, vocês não conhecem o Pai, porque vocês estão negando o Filho. Eu vim da parte do meu Pai. E 1 João 5,1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho. Então, se nós amamos a Deus, de fato nós temos que amar o Filho, porque o Filho é da parte de Deus. E aí vem a pergunta, né? Quem são os filhos de Deus? Quais são essas evidências que a gente tem mostrado a respeito dessa filiação? E os filhos de Deus, gente, em primeiro lugar, ele ama Jesus. Os filhos de Deus, ele ama Jesus sobre todas as coisas, primeiro, porque ele é enviado por Deus. Nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, porque Jesus é vindo da parte de Deus. Porque Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Então nós que somos cristãos, nós que afirmamos ser filhos de Deus, nós temos que amar Jesus sobre todas as coisas. Jesus não é mais um ídolo, Jesus não é um ídolo. Ele é um Deus que merece ser reverenciado e amado. Ele não é um curandeiro que a gente tem que ir para ele somente quando a gente está passando por dificuldade, por necessidade ou precisando de um milagre. Não, a gente tem que amá-lo sobre todas as coisas, independentemente da circunstância que nós vivemos. Nós devemos amá-lo, devemos confiá-lo, devemos entregar a nossa vida a ele, devemos viver em prol disso. E um outro ponto aqui que a gente vai ver, que é muito interessante, em primeiro lugar, é que o diabo ele não quer que a gente ame a Deus. O diabo ele quer que nós amamos qualquer outra coisa. Ele quer que nós adoramos qualquer outra coisa, menos a Deus. E era isso que estava acontecendo aqui. Eles não conseguiam amar a Deus, porque eles estavam cegos em seus pecados, porque eles, de fato, eles eram filhos, não de Deus, mas do próprio diabo. E o diabo ele não quer isso. Você pode adorar qualquer outra coisa, menos a Deus. Você pode adorar a riqueza, você pode adorar o trabalho, você pode adorar sexo, você pode adorar família, você pode colocar qualquer outra coisa acima de Deus e amá-lo. A teologia, você pode amar, a igreja pode ser um ídolo pra gente. Então você pode colocar essas coisas no lugar de Deus no coração de vocês. É isso que o diabo queria. E é isso que ele quer. Resumindo tudo isso, ele está falando assim, ame a si mesmo. Ame a si mesmo, mas não ame a Deus. Ame a si mesmo, ou seja, viva em prol de si mesmo. Viva em prol de seus prazeres, de suas vontades. Se entregue a isso. E isso é uma idolatria, isso é um ídolo. E isso é um perigo. Jesus está falando aqui que eles são filhos do diabo pelo simples fato de eles não amarem a Deus, mas amarem a si mesmo. Então a gente vê que essa filiação que nós temos, ela aponta para uma adoração. Então se nós somos filhos de Deus, nós devemos adorá-lo e amá-lo sobre todas as coisas. E para resumir, gente, aqui um outro ponto que ele fala do 44 ao 47, é muito forte. Ele fala, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Enquanto Jesus afirma que ele é a verdade, que essa verdade liberta, ele vai mostrar que o diabo ele não conhece a verdade, ele nunca se firmou na verdade. Nele não há verdade. Aí ele fala, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Eles não creem na mensagem verdadeira de Jesus. Eles acreditavam na mentira. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim?
Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus, ele ouvem a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus aqui não significa simplesmente o que está acontecendo agora. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Mas o que ele está querendo dizer é que permanece. Aquilo que o Eric pregou no domingo passado. Se vocês de fato são meus discípulos, vocês permanecem nas minhas palavras. Ou seja, vocês não só ouvem a minha palavra, mas vocês a põem em prática. Vocês guardam no coração. Vocês permanecem nela. Vocês vivem em prol dela. Vocês estão alicerçados. A minha palavra é a base pela qual a sua vida deve ser conduzida. Ou seja, vocês não vão viver em prol de si mesmos, mas vocês vão viver em prol da minha palavra, a obediência à minha palavra. E vocês vão permanecer nela, porque é a minha palavra que é a verdade, e é essa verdade que vai me libertar. E é sobre essa verdade que o diabo não crê, porque ele é o pai da mentira. E quando a gente vai lá para o Éden, para o Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, quando Satanás aparece ali para tentar a serpente, onde a gente vê ele como o pai da mentira, ele pega a verdade de Deus e distorce, faz daquela verdade uma meia-verdade. Se vocês comerem desse fruto, né, certamente vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus. Ele distorceu, ele mentiu. E a consequência disso foi o quê? Eles comeram do fruto, houve a queda e gerou a morte. Ou seja, toda a humanidade a partir dali se tornou mortos espiritualmente para Deus, incapazes de buscar a Deus. E aí em Romanos, como a gente viu nos últimos estudos do diácono, fala que através de um homem o pecado entrou no mundo, através de Adão. Então a gente vê que a atuação de Satanás já acontece aqui. Ele pegou a verdade de Deus e distorceu, e cedeu com que o Adão, né, e Eva eles se entregaram a essa mentira. Eles deixaram a verdade de Deus de lado e ouviram aquilo que Satanás havia dito, e a consequência disso é a morte. É por isso que ele é homicida desde o princípio. Satanás é esse cara que fica colocando essas vozes no nosso coração, colocando mentiras sobre quem nós somos realmente. Velho, eu acredito muito nisso, de que a gente tem essa filiação, a gente somos filhos de Deus. Mas há momento que vem aquela voz: você não é crente, não. Você está fazendo isso, entendeu? Vem aquela voz, ele não é um acusador, que a Bíblia fala? Não vem aquela acusação? E aí é que nós temos que se firmar na palavra e entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Satanás, de certa forma, ele vem sempre pegando essa verdade e fazendo dela uma mentira para que nós caiamos nessa armadilha. Então aqui a gente vê que chega à conclusão de que ele mostra que os judeus, eles não nem filhos de Abraão e nem de Deus, como pensavam. Eles achavam que eles eram filhos de Abraão, como eles dizem no começo. Depois eles achavam que eles eram filhos de Deus. Mas eles de fato não eram um e nem outro como eles estavam acreditando. Eles eram de fato filhos do diabo, pois estavam fazendo a vontade do diabo. Não queriam a verdade. Eles não queriam saber da verdade. A verdade que Jesus estava ministrando ali para eles era um confronto. E eles não queriam receber aquela verdade, porque de certa forma eles já estavam cegos de mentira. Viviam agarrados com a mentira, como o próprio diabo. Eles não queriam a verdade como o próprio diabo não queria. E eles estavam com ódio ao ponto de querer matar Jesus. Eles estavam com ódio de Jesus, com ódio daquela verdade que estava sendo ministrada. E realmente, de fato, quando a gente olha assim, ninguém quer ser confrontado, né, com a verdade. A gente prefere viver o engano do que ser confrontado pela verdade. Mas é a verdade que liberta, gente. É a verdade que transforma a nossa vida. É a verdade que faz com que a gente mude ali o percurso, entendeu? De que nós estamos vivendo uma vida de mentira e vamos viver uma vida de fato de acordo com a vontade de Deus. Fisicamente eles eram filhos de Abraão, mas moralmente, espiritualmente eram filhos do diabo. Eram filhos do pai da mentira. Eles não criam em Jesus, eles não criam naquela verdade que era pregada. Só ouve a palavra de Deus. Só é filho de Deus aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Aqueles que são de Deus, né, os judeus, eles não ouviam e não criam, e logo eles rejeitavam. Eles rejeitavam, como acontece aqui. Aí Jesus fala, terminando, né? Quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vocês não querem a verdade, vocês preferem viver essa mentira.
vocês estão enganados, vocês estão cegos. Vocês não estão dispostos a ser libertos por essa verdade. Vocês não querem, porque a verdade realmente confronta a gente. Quando a gente vai para a Bíblia, a verdade ela nos confronta, ela nos tira do comodismo. A verdade é o amor de Deus implícito. A verdade não é um confronto para julgar quem nós somos, para julgar nossas práticas, não. A verdade é uma expressão do amor de Deus. Porque já pensou se Deus fosse... Jesus, ele fosse passar pano ali? Não, é isso aqui, é isso aqui. Ele fala bem a verdade como o Satanás fez, para agradar. Primeiro porque ele é contra o caráter dele, que é a verdade. Santo, né? Sem pecado, como ele fala aqui. Vocês acharam culpa em mim, eu não tenho pecado algum. Então ele não vai negociar a verdade para agradar um público, para que esse público venha crer nele. Porque esse povo não está precisando disso. Esse povo está precisando de ouvir a verdade. Esse povo precisa da verdade porque esse povo ele é escravo do pecado. E só quem pode libertar ele é eu, Cristo. Porque eu sou a verdade. E conhecereis a verdade vai te libertar. Ela vai te libertar dessa mentira, não para pior, mas para melhor. Porque essa verdade é que vai nos conduzir a uma vida com Deus, uma vida eterna. Então, resumindo, a gente viu esses pontos, gente. E aí fica, né, aquelas perguntas como eu falei. Quem é o nosso Pai? Quem de fato tem sido nosso Pai, né? Com uma aplicação. A quem nós temos servido de fato? Como tem sido nossas vidas nos bastidores, vamos dizer assim? Como tem sido nossas vidas por aí afora? Tem sido coerente com aquilo que a palavra nos ensina? Ou tem sido o contrário? Será que de fato nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Ou será que nós temos colocado Jesus apenas como um ídolo? Né? Aquele como um meio de que quando a gente precisa de algo, que a gente vai até Ele. Jesus tem sido só aquele cara bonzinho, curandeiro? Ou será que de fato nós temos amado a Ele? E aí nós temos que trocar os amores, né? A gente tem que amar a Jesus sobre todas as coisas, gente. E não fazer dele um ídolo. Então fica essa pergunta, né? Será que de fato nós temos ouvido a palavra de Deus, mas não só ouvido, mas permanecido nela? Então que nós possamos rever esses conceitos e que isso possa mudar nosso posicionamento. Entendeu? Que isso possa mudar, com uma aplicação, que isso possa mudar o nosso posicionamento, a nossa forma de viver, de entender que nós, como filhos de Deus, nós temos que viver como filhos de Deus. Temos que viver em prol disso, nós temos que viver para isso, porque nós temos que viver uma vida que agrade o coração de Deus. E essa vida é que vai fazer com que Deus seja glorificado aonde a gente estiver. Fomos criados com esse propósito. Fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas. E que nós iremos colocar a palavra de Deus em prática, no nome de Jesus. Vamos só orar por esse tempo.